Professor Wesley, diante da crise política que nós estamos vivendo, o senhor acredita que estamos vivendo um estado de exceção? Diante dos acontecimentos que tivemos no dia 24 de maio, o presidente da República baixou um decreto autorizando a atuação das Forças Armadas com a finalidade de restabelecer a lei e a ordem. Neste cenário, inicialmente precisamos avaliar como que se dá a atuação das Forças Armadas. Segundo a nossa Constituição Federal, a atuação das Forças Armadas, de um lado, serve para assegurar a proteção da pátria, de outro lado, para proteger os poderes constitucionais e, finalmente, para garantir e assegurar a lei e a ordem. Então, temos três finalidades atribuídas às Forças Armadas, que não somente a defesa da segurança nacional, não somente a defesa da pátria. Por essa razão, o presidente da República, verificando a ausência da efetividade da atuação da Polícia Militar do Distrito Federal nas manifestações que tivemos na esplanada dos ministérios para a proteção do patrimônio público e para evitar novos atos de vandalismos, decretou, baixou o decreto com essa autorização específica de atuação das Forças Armadas. Neste caso, não temos uma atuação irrestrita das Forças Armadas. Há uma finalidade própria, somente restabelecer a lei e a ordem, e mais, com um período determinado. Não há uma atuação indeterminada das Forças Armadas, mas só pelo período necessário, segundo a avaliação discricionária do presidente, para que tenhamos esse reestabelecimento da lei e da ordem. É importante ressaltar que o comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República e, a partir de um juízo discricionário que compete ao presidente da República, avaliou que havia necessidade de, naquelas circunstâncias, diante da gravidade dos atos, ataque a patrimônio público, grave violação de direitos das pessoas, dos militares envolvidos nas operações, achou necessário autorizar a atuação das Forças Armadas. Nesta situação, não estamos diante de um estado de exceção, mas diante da autorização de atuação das Forças Armadas expressamente prevista na nossa Constituição Federal. E no caso das manifestações populares terem continuidade, o que temos pela frente? Inicialmente é importante ressaltar que não tivemos a decretação nem de estado de defesa, nem de estado de sítio. Caso tivéssemos situações graves, comprometedoras, que a segurança interna do país estivesse comprometida, uma grave situação de comoção intestina, seria possível ao presidente da República decretar as medidas extremas de estado de sítio e estado de defesa. Mas, em qualquer caso, haveria a necessidade da atuação do Congresso Nacional. O Poder Legislativo atua fiscalizando e autorizando a manutenção ou a decretação do estado de defesa e do estado de sítio. Não houve adoção dessa medida extrema, mas só uma autorização específica para que não tivéssemos a continuidade desses atos que, de um lado, violaram direitos das pessoas. As pessoas que estavam trabalhando, os servidores públicos tiveram seus direitos violados. De outro lado, nós tivemos um grave prejuízo ao patrimônio público. Então, alguma coisa deveria ser feita e, a juízo do presidente, que está dentro da sua discricionariedade, achou por bem autorizar a atuação das Forças Armadas. Caso nós tenhamos um aumento, se houver uma multiplicação dessas graves situações de comprometimento da ordem pública, é bem verdade que podemos aumentar ainda mais a atuação das Forças Armadas. Claro, o Congresso Nacional vai verificar se há situação fática que autoriza a medida extrema de estado de sítio e estado de defesa. Nessas duas situações, finalmente teremos a restrição de direitos fundamentais. A Constituição diz em que medida e em que situações, quando há estado de defesa e estado de sítio, que os direitos fundamentais são restringidos. Se não tiver essa situação, ou se não tivermos a autorização do Congresso Nacional, veja, a casa que representa o povo vai se manifestar. Se será mantido ou se será autorizada essas situações de exceção constitucional, de necessidade de restabelecimento da ordem constitucional. Se não houver autorização, a manutenção dessas situações não depende unicamente de vontade do presidente da República. Temos uma atuação de dois poderes. As nossas instituições devem funcionar, devemos confiar nas nossas instituições. E o povo, ao exercer o seu direito de liberdade de manifestação, que é legítimo, diante das graves situações, das graves denúncias de corrupção, de imoralidade, de improbidade administrativa, é legítimo que o povo se manifeste. A
Constituição, no seu artigo 5º, inciso 16, consagra um direito fundamental à liberdade de manifestação, liberdade de reunião, a fazer manifestações. Mas estas manifestações, segundo a Constituição, devem ser pacíficas. Não se admite manifestações que não tenham este caráter pacífico. E caso haja um desvirtuamento da utilização do direito de liberdade de manifestação coletiva, o poder público deve adotar todas as medidas necessárias para o restabelecimento da lei e da ordem, sob pena das nossas instituições terem um grave prejuízo no seu funcionamento. Então, precisamos sim adotar todas as medidas necessárias, de um lado, para proteger o exercício do direito de liberdade de manifestação, mas, de outro lado, garantir que essa manifestação seja pacífica. Professor, e no caso o uso das Forças Armadas, né? Significa a mesma coisa que a presença do Exército? As Forças Armadas são compostas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, quando há autorização das Forças Armadas, essas três forças podem atuar. Como que se dará a atuação? Teremos a definição feita pelo ministro da Defesa e pelo secretário, pelo ministro do Gabinete da Segurança Institucional. Eles vão definir quem vai atuar, como que atuará. Mas as Forças Armadas são compostas por nossas três forças, a Aeronáutica, Marinha e o Exército. Isso significa que teremos penalidades para manifestações, no caso? Não houve, no decreto do presidente da República, nenhuma limitação do direito de liberdade de manifestação. Quem participar de manifestações não vai sofrer nenhuma sanção. As sanções só serão aplicadas àqueles que desvirtuarem o exercício do direito de liberdade de manifestação. Quem cometer crime de dano ao patrimônio público, crime que atente contra a integridade física e a vida das pessoas. Se as pessoas que estiverem participando dessas manifestações cometerem fatos que sejam definidos como crimes, nestas situações eles serão punidos. Mas pelo fato de participar na manifestação não há crime. Aliás, é um direito fundamental. Muito obrigada, professor. Nada, um abraço a todos e que Deus os abençoe.